Olá, galerinha, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar de tabela periódica e suas características gerais. Dê uma olhada neste slide dessa. O que esses homens que estão aí têm em comum? Com certeza, nem todos são lindos, muito menos são politicamente corretos. Nem todos são modernos, jovens. O que esses dois rapazes têm em comum? O que esses dois homens têm em comum? Se você se esmerar, com certeza você vai encontrar alguma coisa em comum entre eles. Seja o branco dos olhos, seja a mão no queixo. Fato é que quando você estabelece um bom critério, você consegue organizar indivíduos que são parecidos e separar indivíduos que são diferentes. A palavra de ordem da aula de hoje é critério. E é com essa palavra critério que nós vamos falar um pouco sobre a tabela periódica. A tabela periódica, ela nem sempre foi da forma que a gente conhece hoje. Tinha um cara lá atrás, no passado, chamado Daubernier, que conseguiu estabelecer um critério para organizar elementos parecidos. Esse critério ficou conhecido como Lei das Tríades, onde a cada 3 elementos, se o elemento do meio tivesse uma massa aproximadamente igual à média ponderada dos das pontas, você teria elementos com características parecidas, semelhantes. Observe que você tem aqui 3 elementos, um com massa 7, um com massa 23 e um com massa atômica 39. Perceba que 23 é a média aritmética entre 7 e 39. Então, se esses elementos tiverem essa característica, mesmo que aproximada, eles teriam propriedades parecidas. Um tempo depois, aparece um outro rapaz chamado Champtois, e esse Champtois ele estabelece a lei do parafuso telúrico, onde num cilindro parecido a um parafuso, nós teríamos elementos com características parecidas, semelhantes, na medida que a gente fizesse uma leitura em uma determinada linha vertical. Então, se eu ler nessa linha vertical, o berílio vai ter propriedade parecida com o magnésio, que vai ter propriedade parecida com o cálcio. Ainda caminhando um pouco na história, vamos ter o Newlands. E Newlands, ele estabelece a chamada lei das oitavas, onde os elementos deveriam ter propriedades repetidas a cada 7, como se fossem as notas musicais, que estão Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e o próximo agora é o novo Dó, a chamada 1/8 acima. E se você entende um pouquinho de música, você vai entender muito aí desse pentagrama, onde mostra as notas sendo colocadas nesse pentagrama, numa ordem aí de repetição a cada 7 notas. A oitava é uma repetição na primeira, então ele admitia que os elementos também poderiam ser dessa forma repetidos, as suas propriedades, obviamente. Seguindo aqui, a gente vai para realmente a tabela periódica que importa para a gente nesse breve histórico, que é a tabela desse russo chamado Mendeleev. Essa tabela é realmente a tabela aí que geralmente pode aparecer nessa prova do vestibular. E nessa tabela, a grande característica é ele ter colocado os elementos em ordem crescente de massas atômicas. Então, nesta tabela periódica, o Mendeleev coloca os elementos numa ordem crescente de massa atômica. E essa é a característica fundamental dessa sua tabela. A tabela periódica de Mendeleev, basicamente ninguém mostra ela. Você talvez seja a primeira e a única vez que você vai ver essa tabela aí. Perceba que ela está em ordem crescente de massa atômica. Perceba também que não existe a coluna aí dos gases nobres. Eu vou até essa coluna aqui, ó, a coluna 7. Perceba que não tem aí os gases nobres. Eu estou aqui nessa coluna até a 7.
Perceba também que nesta tabela aqui existem vários espaços vazios e alguns elementos com até mesmo um sinal de interrogação. O Mendeleev conseguiu fazer previsões sobre esses elementos e boa parte deles ele conseguiu até com uma certa precisão encontrar as massas de elementos que ainda não tinham sido descobertos ou isolados na natureza. Muito bem. Logo depois da tabela de Mendeleev, vamos para a tabela de Moseley. Nessa tabela de Moseley, nós temos uma mudança de critério e passamos a ter um elemento colocado em ordem crescente de número atômico. Então, se liguem, tabela importante, a tabela de Mendeleev, onde os elementos são colocados em ordem crescente de massa atômica. A tabela mudou? Mudou. E foi para a chamada tabela moderna, onde os elementos são colocados em ordem crescente de número atômico. Então, qual é a principal diferença da tabela periódica que nós temos hoje com a tabela periódica de Mendeleev? A diferença está no critério. Na tabela histórica de Mendeleev, os elementos são colocados em ordem crescente de massa atômica. Já na tabela atual, a tabela moderna, os elementos são colocados em ordem crescente de número atômico. E com essa mudança do critério para número atômico, estabeleceu-se uma lei periódica. E nessa lei periódica diz que se os elementos estão em uma ordem crescente de número atômico, as propriedades periódicas vão se repetir. Lei periódica. Se os elementos estão numa ordem crescente de número atômico, as propriedades periódicas desses elementos vão se repetir. Então, se um determinado elemento reage com água, se eu colocar vários outros elementos em ordem crescente de número atômico, em um determinado momento vai aparecer um outro elemento que reage violentamente com a água. E assim pode ser várias outras propriedades químicas. Vamos seguir. Está aí a tabela periódica, chamada de tabela periódica moderna. E nessa tabela periódica moderna nós temos linhas horizontais, como vocês podem ver aqui. Linhas horizontais, ó. Mas eu também tenho nessa tabela periódica linhas verticais. Muito bem. As linhas verticais nós vamos chamar de grupos ou famílias. Linhas verticais, grupos ou famílias. Já as linhas horizontais nós vamos chamar de séries ou períodos. Linhas verticais, grupos ou famílias. Linhas horizontais, séries ou períodos. Pensando nos períodos, podemos ver que nessa tabela aqui, que está na sua tela, no seu computador, ela é uma tabela mais esticada do que a gente conhece hoje em dia. A diferença está nessa retirada aqui dessas duas linhas para deixar a tabela um pouco mais compacta. Nessa tabela aqui, que a gente vai dar uma encurtada nela, as duas linhas horizontais que eu retirei, uma começa com o lantânio aqui, o LA, lantânio, LA, e aqui o actínio, o AC. Então, a chamada série dos lantanídeos, porque começa com o lantânio, deixa eu apagar aqui, ficou feio. Série dos lantanídeos. E aqui embaixo a série dos actinídeos, que começa com actínio. Então a gente pode perceber aí que nós temos 7 linhas horizontais. E aí começa a primeira boa notícia sobre tabela periódica. A primeira boa notícia sobre tabela periódica é que eu não preciso fazer o diagrama de Linus-Pauling para saber a quantidade de camadas que um determinado elemento tem. Para isso, basta saber a que período ele pertence. Se ele estiver no segundo período, esse elemento tem 2 camadas. Se o elemento estiver no 7º período, ele tem 7 camadas.
Se o elemento estiver no terceiro período, ele tem 3 camadas. Perceba que esse aqui, especificamente, que eu coloquei, é um esparro. Porque o aluno desavisado pode contar assim, ó, 1, 2. Contou errado, porque é 1 na primeira aqui, ó. 1 camada, 2 camadas e a terceira camada está aqui. Robinho, e se tiver um elemento aqui? Esse elemento está, ó, ele aqui, ó. Esse elemento está no 6º período. Logo, ele tem 6 camadas. E se o elemento estiver aqui? Se o elemento estiver aqui, ó, nessa região, ele tem 7 períodos, logo ele vai ter 7 camadas. Muito bem. Vou seguir aqui com você. Agora vamos para a tabela periódica pensando nos grupos ou famílias. Grupos ou famílias são linhas verticais. E essas linhas verticais aí descritas podem ter números escritos em algarismos arábicos, 1, coluna 4, coluna 13, coluna 15. Essas colunas vamos chamar de grupos. Então, o elemento do grupo 16 seriam os elementos que estão aqui. O elemento do grupo 10, aqui, ó, grupo 10. Elemento do grupo 6, está aqui, elemento do grupo 6. Todos esses aqui do grupo 6, todos esses aqui, opa, todos esses daqui do grupo 10, e assim sucessivamente. Então, existe uma forma de escrever os grupos com números arábicos, mas também existe uma forma mais antiga de escrever os grupos como subgrupos ou família. O subgrupo A ficou conhecido como subgrupo dos representativos e o subgrupo B ficou conhecido como subgrupo de transição externa ou interna. Mais tarde nós vamos ver o que é que significa ser externo e o que é que significa ser interno. Muito bem. Com relação à família A, existem elementos da família 1A. E esses elementos da família 1A tem um dado super interessante aqui para você. Esse dado configura a minha segunda mensagem valiosa e minha boa notícia, minha segunda boa notícia da tabela periódica. A primeira boa notícia diz que se o elemento está em um determinado período, ele tem um número de camadas daquele período. A minha segunda boa notícia, eu digo assim, ó, se o elemento for da família A, e somente se for da família A, o número que vem aqui na frente representa o número de elétrons da camada de valência. Então, na frente da letra A tem o número 1. Então, a família 1A tem um elétron na camada de valência. Então, perceba que se eu quiser falar sobre o sódio, o número de elétrons da sua última camada, eu não preciso usar mais o diagrama de Linus Pauling. Se ele é da família 1A, ele tem um elétron na última camada. Perceba que se ele está no terceiro período, ele tem quantas camadas? Isso mesmo, 3 camadas. Muito bem, se eu for com família 3A, quantos elétrons vai ter na última? 3 elétrons. Um indivíduo da família 5A, 5 elétrons na última camada. Um indivíduo da família 7A, 7 elétrons na última camada. Então, oxigênio, que é da família 6A, tem 6 elétrons na última camada. Gálio, se é da família 3A, 3 elétrons na última camada. Frâncio, imagine, número atômico 87. Imagine fazer a configuração para 87 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Vixe, já cansei. Então, olhando para a tabela periódica, eu digo que ele tem um elétron na última camada. E se eu quiser olhar para o período, eu vou dizer que ele tem 7 camadas. Perceba que isso não vale para os metais de transição. Ele só vale para os representativos, aqueles que estão acompanhados pela letra A. Muito bem. Continuando com a família dos representativos, a família 1A ficou conhecida como família dos metais alcalinos terrosos. Metal
Já o metal, família 1A, você começa com hidrogênio, o hidrogênio não é metal. Então, o hidrogênio está na família 1A, mas não é um metal alcalino. Os metais alcalinos, a palavra alcali vem de cinza de planta. E geralmente esse meio alcalino presente com esses metais deixa um meio básico, ou seja, um pH maior do que 7. Por isso que termina virando um sinônimo, falar alcalino e falar básico. Já a família 2A, a família dos metais alcalinos terrosos. Terrosos em química são pouco solúveis em água. Por isso que a maioria desses compostos aí você vai ter uma dificuldade de dissolver na água. É o exemplo do magnésio, que forma lá o leite de magnésio, é difícil de dissolver, tanto é que precisa agitar. Temos também o cálcio, que é difícil de dissolver, geralmente precisa agitar. Metais alcalinos terrosos, pouco solúveis em água. Eu posso seguir aqui com a família 3A, que é a família do alumínio, conhecida como aluminóides, pouco cobrada. Temos a família 4A, que é a família dos carbonoides. Temos a família 5A, que é a família dos nitrogenoides. Temos a família 6A, que é a família dos calcogênios. Calcogênios. Gênios, formação. Cálcos, cobre. Geralmente, lá na época lá da alquimia, dessa galera que começou a trabalhar com química, toda vez que encontrava um elemento da família 6A, encontrava junto dele um cobre. Então, achavam que eram esses elementos da família 6A que produziam o cobre, ficaram como calcogênios. Do lado nós temos os halogênios, halos, sal, gênios, formação, halogênios, formadores de sais. Então, boa parte dos sais inorgânicos que a gente conhece, terminados em eto, eles vão ser um fluoreto, vão ser um cloreto, vão ser um brometo. O mais famoso de todos, obviamente, é o cloreto de sódio. Lá no canto nós temos os gases nobres. Nobreza em química não é riqueza. Nobreza em química não é status. Nobreza em química é pouco reativo, baixa reatividade. E os gases nobres são assim, são pouco reativos. A reatividade é baixa. Atenção, não apenas os gases nobres são chamados de nobres em química. Temos alguns outros metais aqui que eu destaco com esse T de cabeça para baixo, que é o cobre, a prata, o ouro, a platina e o mercúrio. São chamados de metais nobres. Como na prova do Enem a gente até hoje não tem uma tabela impressa, vale a pena a gente saber de cabeça os metais nobres. Cobre, prata, ouro, platina, mercúrio. Cobre, prata, ouro, platina, mercúrio. Vai, cobre, prata, ouro, platina, mercúrio. Cobre, prata, ouro, platina, mercúrio. Quando a gente pensa no cobre, a gente vai pensar em fios. O cobre é extremamente dúctil. Quando a gente pensa em prata, a gente vai pensar em um metal nobre, vai pensar em pureza. Uma das coisas que faz purificar a água é uma suspensão coloidal com íons de cobre. O ouro, um dos metais mais nobres que a gente conhece, o ouro é extremamente nobre, extremamente maleável, extremamente dúctil. Do lado temos a platina, um pouco mais rara do que o ouro. E do lado do ouro nós temos o mercúrio, que é o único metal que nas condições ambientes é líquido. Então, nós temos esse grupo aí, chamado de grupo dos metais nobres, e eu quero destacar o mercúrio na perspectiva dos termômetros que eram feitos de mercúrio. Hoje em dia você não vai ver mais nenhuma farmácia vendendo termômetro de mercúrio. Ficou proibido. Os mercúrios que a gente vende hoje na farmácia são termômetros digitais. Porque mercúrio é um metal pesado, extremamente cancerígeno, e essa manipulação com mercúrio realmente poderia trazer alguns riscos à saúde. Vamos seguir. Tá aí então para você anotar bonitinho os grupos e as famílias. Família 1A, ou grupo 1, família dos metais alcalinos. Família 2A, ou grupo 2, família dos metais alcalinos terrosos. Família 3A, do boro, ou família dos aluminoides.
família 4A do carbono, carbonoides, família 5A, família do nitrogênio, ou nitrogenoides, os calcogênios na 6A, os halogênios na 7A, e a família dos gases nobres, ou família 0, mas já vista que a gente não está mais usando o nome 8A. Perceba que é importante você saber esses nomes, porque na prova do Enem, especificamente, não existe a tabela periódica impressa. Pelo menos até essa edição não tinha uma tabela periódica impressa. Então ele pode falar assim, um metal alcalino, ao reagir com um calcogênio. Então você precisa entender que se é um metal alcalino, é da família 1A, lembrar disso, né? E se é um calcogênio, é da família 6A. Olhando para essa tabela aí, com esses elementos marcados, eu queria que você fizesse essa localização. Localiza aí. Você tem o Na. O Na está na família 1A. É um metal alcalino. E agora? Ba, bário. Família 2A. E aí? Metal alcalino terroso. Fe, ferro. Ferro está no meio da tabela. Ele não é um elemento representativo, ele é um elemento de transição, que a gente vai, por enquanto, dizer apenas isso sobre ele. Ele é da família B, ou um elemento de transição. Aqui nós temos o O, que é um calcogênio, ele é lá da família 6A, tem 6 elétrons na última camada. Temos aqui o bromo, família 7A, muito bem. E temos aqui o urânio lá embaixo, configurando mais um elemento de transição interna. Vamos seguir. Exercício de fixação. Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada, e 18 elétrons na terceira camada e 7 elétrons na quarta camada. A família e o período em que se encontra esse elemento são, respectivamente. Então, se ele tem 4 camadas, já que a quarta aqui foi dita que é a última, ele é do quarto período. E se essa é a última camada e tem 7 elétrons, ele vai ser alguém do quarto período com 7 elétrons na última camada. Então você conta 1, 2, 3, 4. Está aqui no quarto período. Ele é da 7A porque tem 7 elétrons na última camada. Logo esse cara aqui, ó. Muito bem. Família dos halogênios do quarto período. Então você vai fazer a configuração eletrônica. 2, 8, 18 e 7. É um halogênio do quarto período. Gabarito letra C. Vamos em frente. Questão 2. Na classificação periódica, considera-se uma sequência de elementos representativos, dispostos em ordem crescente de números atômicos. Pode concluir que o número de elétrons na camada de valência do elemento da família 2A é igual a... Gabarito letra B de bola. Muito fácil. Igual a 2. Família 2A igual a 2 elétrons na última camada. Seguindo o nosso barco, subníveis de energia na tabela. Pois é. Na aula de diagrama de Linus Pauling, a gente aprendeu a configurar os elementos em uma ordem crescente de número atômico. Essa configuração em ordem crescente de número atômico pode ser também vista na tabela periódica, como eu posso mostrar aí na tela para você. Então vai ter um grupo de elementos que vai ter subnível de maior energia S na última camada. Então aqui, ó, eu tentei fazer um N, não consegui. Vou tentar de novo, ó, subnível S com N camadas, onde N aqui, ó, é a última camada. Então, se o indivíduo estiver aqui e ele for dar um A, ele vai ter um S1. Se ele for aqui da segundo período, ele vai ser 2S1. Se ele for do sétimo período, ele vai ser
7S1. Lembrando que eu estou aqui na família 1A. Se eu estiver na família 2A, vai todo mundo ser S2. Então, o indivíduo que está aqui, ó, esse elemento que está aqui, ele está no terceiro período. Então, ele vai ser 3S2. Que maravilha, hein? Pense aí, se livrando do diagrama de Linus Pauling, resolvendo olhando a tabela. Essa tabela, se a gente for lá do outro lado, nós vamos para o subnível P. E esse subnível P, ele também está na última camada. Então, aqui eu vou ter P1, P2, P3, P4, P5. E com exceção do hélio, todo mundo que tiver por aqui é P6, na última camada. Já os elementos de transição, eles vão ter subníveis de maior energia D ou subnível F, de maior energia. Se o elemento estiver no subnível de maior energia D, ele é chamado de transição externa, onde o seu subnível de maior energia vai estar na penúltima camada, que geralmente os livros trazem assim, ó, N-1. E se ele for de transição interna, os livros trazem como N-2. Ficou muito ruim isso aqui, viu? Deixa eu apagar porque ficou muito ruinzinho. Ó, eu vou dizer aqui que o subnível de maior energia é N-2. Não ficou melhor, mas já deu para entender um pouquinho mais, ok? Então, transição externa N-1, transição interna N-2. Se o indivíduo é de representativo, ele tem subnível de maior energia S ou P. Se ele é transição externa D, na penúltima camada, e na antepenúltima camada, se for subnível F. Para tentar ficar um pouco mais claro, eu trouxe aqui uma outra tabela periódica já escrita, ó, de forma mais direta para você. Eu vou dar uma apagada aqui, ó, para a gente perceber os subníveis de maior energia, todos aí descritos. Então, perceba se o indivíduo está aqui, no terceiro período, ele é 3S1, já que ele é da família 1A. Se esse indivíduo está aqui, ó, no quarto período, ele é 4P3. Bora contar? P1, P2, P3. Perceba que o hélio é uma exceção. E perceba que os de transição, se for do subnível D, vai estar na penúltima camada. Então, o indivíduo que está aqui na quarta camada, o subnível de maior energia dele é 3D. Veja que 3 é o penúltimo de 4. Se o indivíduo está aqui na quinta camada, quinto período, ele tem 5 camadas, o subnível de maior energia vai estar 4D. Se o indivíduo está aqui, ó, na sétimo período, tem 7 camadas, o subnível vai ser 6D. Já quando eu estou no subnível F, o subnível F é antepenúltima camada, então você vai fazer N-2. Então, o indivíduo que está aqui, na transição interna, ele é do sexto período. Então, quantas camadas ele tem? Ele tem 6 camadas. Logo, o subnível de maior energia vai estar no 4F. 6 menos 2, 4. Se o indivíduo está no sétimo período, tem 7 camadas. Então, ele vem para aqui, ó, com 7. Com 7 camadas, menos 2, 5. Então, a galera toda daqui do F vai ser 4F1, 4F2, 4F3. Aqui na pontinha, ó, você vai ver algo diferente,
porque já voltou a ser D. Que são as exceções aqui. O lutécio e o laurêncio. Eles não são F, eles são D. São os primeiros elementos ali do subnível D. Ok? Vamos seguir. Então, como eu disse, se o elemento é representativo, o elemento representativo possui elétron diferencial mais energético ou no subnível S ou no subnível P. Olha o exemplo. Potássio, tem a distribuição eletrônica aí definida, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Perceba que se você não viu o diagrama de Linus Pauling, pode dar uma checada lá no meu canal e ver diagrama de Linus Pauling, rever diagrama de Linus Pauling, certo? Então, fazendo o diagrama de Linus Pauling, eu percebo que esse diagrama, ele termina com 4S1, dando uma clara noção para a gente que estamos falando de alguém da família A, que terminou em S ou em P. Neste caso, o maior número aqui na frente da letra é 4, o potássio vai ter 4 camadas, e se ele é S1, ele tem um elétron na camada de valência. Esse indivíduo é da família 1A, também conhecida como família dos metais alcalinos. Muito bem, se eu fizer aqui o flúor, 1s2, 2s2, 2p5, você vai ver 2p5, você vai ver que aqui, ó, termina em P. E aqui tem um detalhe importante que a gente pode se confundir. Preste atenção, hein? Terminou em P, então ele é da família A. Mas quanto da família A? O aluno desavisado que não está assistindo aqui a aula junto com a gente vai dizer 5 e vai errar. Porque na realidade essa daqui, ó, é a última camada, onde você vai somar os 2 elétrons lá com o 5 do final, que vai dar quanto? Vai dar 7 elétrons, o que caracteriza a família 7, ficou ruim demais, o que caracteriza a família 7A. Então, não vacile, hein? Ó, a última camada é a segunda camada. E tem 2 representantes aqui da segunda. O 2s2 e o 2p5. Então, 2 daqui com 5 daqui, 7 elétrons, ele é da família 7A. Já quando os elementos são de transição externa e transição interna, o subnível de maior energia é D e F, mas não estão na última camada. No caso do ferro, nós vamos ter o subnível de maior energia D na penúltima camada. O ferro tem 4 camadas e o subnível de maior energia está na terceira. E no caso do lantânio, eu tenho 6 camadas, mas o subnível de maior energia está na quarta. 6 menos 4, ou melhor, 6 menos 2, 4. Ok? Questão 3. Os elementos 1, 2 e 3 têm as seguintes configurações eletrônicas na camada de valência, a última camada. Então, perceba, ó, a última camada aqui tem 2 representantes, 3s2, 3p3, que dá quanto, galera? 2 mais 3, 5. Esse daqui, 4s2, 4p5. Ó, vou pintar aqui de amarelo. 4s2, 4p5, eu conto 2 mais 5, que dá quanto? 7. E esse aqui no final eu vou contar 3s2, vou contar 2 elétrons. Então, no 1 eu tenho, se eu tenho essa aí como a última camada 3, ela
é do terceiro período, tem 3 camadas. O 2 é do quarto período e o 3 é do terceiro período. Com base nessas informações, assinale a afirmativa correta. O elemento 1 é um metal. O elemento 1 é um metal com 5 elétrons na última camada. Esse cara deve estar por aqui, ó. E essa região aqui é a região considerada dos não metais. O elemento 2 é um calcogênio. Elemento 2, família com 7 elétrons na última camada, é a família dos halogênios. Falso. O elemento 3 é um metal alcalino. O elemento 3 deve ser um metal alcalino terroso, porque tem 2 elétrons na última. O elemento 1 e 2 pertence ao terceiro período da tabela periódica. O elemento 1 e 2 não. O elemento 1 é o terceiro e o elemento 2 pertence ao quarto período. Então o gabarito seria que letra? Letra E. Os 3 elementos pertencem a grupos diferentes da tabela, com certeza. O primeiro pertence ao grupo 5A, o segundo pertence ao grupo 7A e o terceiro pertence ao grupo 2A. O subgrupo 2A. Vamos com a questão 4. A configuração eletrônica de um átomo é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d5. Para este elemento, podemos afirmar: é um elemento representativo? Com 3D, a resposta é não, ele é de transição. Então, o gabarito, o 1 está falso. Passou aí o 2 e já passou aí o 3, né? Ficou ruim aí, porque já passou para você e você já viu o gabarito aí. O elemento de transição é verdade, é D. O 3, seu número atômico é 25, é só contar. Vou contar aqui para você, ó. 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, com 5, 25. E possui 7 subníveis. Bora contar os subníveis? Verdade, né? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subníveis. Então, o gabarito seria a letra C. Questão número 5. Um átomo de um certo elemento químico apresenta em sua eletrosfera 19 elétrons. Sua configuração eletrônica permite concluir que este elemento químico, se eu for fazer a configuração eletrônica dele, usando o diagrama de Linus-Pauling, eu vou perceber que ele tem 19 elétrons. É só contar, ó. Vamos lá? 2, 4, 6, 8, desculpe, 10. Perdi na conta, né? 2, 4, 10, 12, 18, com 1, 19. Corretinho. Quantos elétrons tem na última camada? 1 elétron. Esse cara deve ser da família 1A. É um metal representativo. Gabarito, letra D de dado. Já? Questão 6. Um elemento químico está na família 4A. E está no 5º período da classificação periódica. A sua configuração eletrônica permite concluir que seu número atômico ele está na 4A e é no 5º período. Se ele está na 4A e no 5º período, eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele está aqui nessa linha e está no família 4A, nessa coluna. Já achei ele. Eu vou fazer a configuração. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p2. Vai dar quanto isso aí? Contando 50, que é o número atômico desse meu amigo aí. Ok? Beleza. Agora nessa tela, temos uma série de aplicações no cotidiano. Gosto demais dessa tabela que mostra as aplicações que eu posso ter, por exemplo, no lítio. Vou marcar aqui com vocês, ó, o lítio como celular, o hidrogênio como combustível lá dos foguetes,
Entre outros, eu poderia escolher aqui vários, o carbono na forma de grafite, aqui ó, do lápis, o nitrogênio para fazer explosivos, uma série de aplicações. Queria destacar aqui o hidrogênio. Cadê o hidrogênio? Hidrogênio, destacando ele aqui. Muito bem, hidrogênio, nas condições ambientes, é um único metal líquido. Ele não é o único elemento líquido nas condições ambientes. Ele é o único metal líquido. Temos outro, que é o bromo, que também é líquido, mas não é metal. Então, se eu chegar aí e você disser assim, ó, estado físico da tabela periódica. Rapaz, estado físico da tabela periódica, todos vão ser sólidos, exceto o mercúrio e o bromo, que são líquidos. Robinho, e quais são os gases? Os gases são o nitrogênio, deixa eu marcar aqui, o oxigênio, o flúor, o cloro, o hidrogênio e todos os outros gases nobres. Então, na tabela periódica, todos são sólidos, exceto o mercúrio e bromo, que são líquidos, são gases. Os gases nobres, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e hidrogênio. Vou repetir para você, hein? Tabela periódica, todos são sólidos, exceto o mercúrio e o bromo, que são líquidos, são gases. Os gases nobres, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e hidrogênio. Então, você pode ver aqui, nessa tabela periódica, que está aí desenhada, vários elementos. Eu destaco aí os elementos que são metálicos, em azul, os elementos que são não metais, aí lilás, os gases nobres em verde, e aí alguns elementos aí meio alaranjados, que são considerados semimetais, ou hoje em dia também chamados de metalóides. Quase 75%, fazendo uma conta rápida aí da tabela periódica, é feita de metais. E metais têm uma série de características que nós vamos estudar juntamente com os não metais no nosso vídeo 2. Eu queria destacar especificamente, para encerrar essa conversa da gente aqui de tabela periódica, aula 1, os metais de transição, que eles geralmente podem ser usados para pigmentos de pele. Então, as tatuagens, elas geralmente são feitas, os pigmentos dessa tatuagem, com algum dos metais de transição. E tatuagem, ela pode, hoje está muito na moda, né? Tatuagem pode ter motivos religiosos, como você pode ver aí. Pode ter motivos tribalistas, pertencer a um determinado grupo, alguém coloca tatuagem. Pode também ser tatuagens românticas. Sem dúvida dessas três, eu acho a mais perigosa a tatuagem romântica. Porque às vezes a gente se arrepende, né? Eu não sei se vocês já repararam aí em Ivete Sangalo com essa tatuagem. Brincadeiras à parte. Nós gostaríamos de dizer que é nossa intenção te ajudar, cooperar com seus estudos e fazer você se dar bem nos vestibulares que vem pela frente. Não só nos vestibulares, também na escola, nos cursos que você venha fazer. Então, você pode contar com a gente. E eu queria, mais uma vez, pedir que você ajudasse o nosso canal, clicando aí no gostei, se inscrevendo no canal. E até o próximo vídeo de tabela periódica. Um beijão. Tchau, tchau.